Olá, meninas! Muito bem-vindas para você que está aqui mais uma vez no nosso Momento Mulher Testemunhos que Inspiram. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, pastora Ana Tilde. Para quem não conhece ela tem uma casa de recuperação feminina que se chama Libertos pela Palavra, mas ela vai contar um pouquinho mais sobre ela, falar um pouquinho sobre a vida dela. Então, que tudo que a gente vai falar aqui hoje possa abençoar a sua vida, que você possa sentir a presença do Espírito Santo através de cada palavra expressada aqui, em nome de Jesus. Já quero pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal, deixa seu comentário aqui com as coisas que a pastora vai falar, aquilo que edificou a sua vida, aquilo que você aprendeu. E desde já nós te agradecemos por abrir a porta da sua casa, da sua TV, do seu celular, para poder escutar mais um testemunho que inspira. E antes de começar, eu queria já agradecer a pastora. Muito obrigada, pastora, por ter aceitado o convite. Amém. Ela é a nossa primeira convidada fora da igreja, porque a gente já entrevistou algumas outras meninas. E ela é a nossa primeira convidada fora e não podia ser outra pessoa, né? Porque o testemunho dela é muito edificante, é muito forte e eu tenho certeza que vai edificar muito a vida de quem está nos ouvindo. E eu queria deixar uma palavra, né, antes da gente começar essa entrevista, que desde quando falou vai ser a pastora, foi isso que Deus colocou no meu coração, que está lá em Jeremias, no capítulo 1, no versículo 5, que fala: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e designei profeta às nações. E é isso que a senhora é, né, pastora? Amém. É profeta das nações. Eu tenho certeza que a senhora é escolhida desde o ventre da sua mãe. E eu quero começar, né, essa entrevista com você falando, contando quem é a pastora Ana Tilde, quem é você, é casada, né? Glória a Deus que é casada. Então fala um pouquinho de você, pastora. Olá a todos, paz, muito bom poder estar com vocês aqui nessa noite, desfrutando desse momento tão especial, né, que é falar um pouco daquilo que Deus tem feito com a gente. Eu sou pastora Ana Tilde, missionária, atuando na Casa de Recuperação Feminina Liberto pela Palavra, onde nós já estamos há quase 30 anos fazendo esse trabalho de libertação de vidas. É em Jundiaí mesmo, né? Isso, é aqui na cidade de Jundiaí, onde a gente já está todo esse tempo de 30 anos quase já. Legal, é casada com o pastor Max, faz pouco tempo, mas esse vai ficar mais pro finalzinho, ó, já fica spoiler aí. Exato. No finalzinho a gente vai falar sobre o milagre, né, pastor? Milagre, isso, desse milagre. Casamento. Né? Verdade. Sou casada com o pastor Max, né, nós completamos agora dia 22 de outubro, 6 anos de casados, né, uma linda história que Deus fez, né? Deus fez. Sim. Então, tenho 2 filhos, né? Já casados também, graças a Deus. E estamos aí no ministério em prol do trabalho da obra do Senhor. Amém, pastora. Amém. E o objetivo aqui é contar o seu testemunho de vida. Sim. Então, eu queria começar com essa primeira pergunta. Que você conte para nós a sua infância, a sua adolescência, todo o seu testemunho de vida, aquilo, né? Isso aqui é muita coisa, tem que dar uma boa resumida. Isso. Mas antes da pastora Ana Tilde conhecer a Cristo, quem que era a Ana Tilde? Ana Tilde foi uma jovem que passou por muitas coisas, né? Passou por muitas coisas, mas Deus me deu a felicidade de poder nascer dentro de um berço evangélico, onde a palavra de Deus era ministrada. Eu tive o sabor, né, e a alegria de poder nascer num berço que, muito nova, muito criancinha, meu pai despertava nós com violão, palavra de Deus, todos os dias nós vivíamos essa vida, porque ali na época meu pai cuidava de um orfanato de crianças abandonadas. Vocês moravam aonde nessa época?
Isso, nós morávamos lá mesmo. Eu nasci dentro do orfanato. Ah, tá. E era em Jundiaí? Não, fora, na cidade do interior. Então, Tá. eu nasci no meio de 80 meninos órfãos. Então, desde o meu princípio de vida, sempre ouvindo as coisas de Deus, sempre aprendendo com os meus pais e minha mãe, que hoje também já não são vivos. Deus já os recolheu, mas assim, foram tudo de bom que me instruíram dentro do caminho do Senhor. E algumas jornadas que veio pela frente, porém, todo o sentido da minha infância foi aprendido com as coisas de Deus mesmo. Já nasceu no berço cristão, então. Isso, nasci dentro do berço cristão. É por isso que a gente tem esse engajo mesmo assim de falar com veemência, porque eu tive essa experiência de nascer dentro de um berço cristão. E assim, mesmo a gente nascendo no berço cristão, eu também nasci, mas tem um momento da nossa vida que nós temos que ter as nossas próprias experiências com Cristo. Quando foi a sua, pastora, que você realmente decidiu, não, eu vou entregar minha vida para Cristo? Então, eu tinha... Porque a gente cantava muito na frente da igreja, meu pai sempre gostava muito de tocar, e aquelas menininhas, minhas irmãs, toda a gente cantando. 10 para 11 anos eu me batizei, desci as águas com 11 anos de idade. Foi o melhor dia para mim ali naquela época, né, em que eu vivia como desbrochando uma adolescente, né? Foi muito importante para mim, amava muito aquele tempo, foi de valor. Que bênção. E como que foi a adolescência e a juventude? Olha, a adolescência foi boa, né, até um certo tempo, depois, porque eu estudava, fazia escola, e na escola eu comecei a ter alguns conhecimentos de algumas coisas que eu nunca tinha tido antes, e foi me apresentado na escola, por isso que hoje a gente vive realmente falando com jovens, levando realmente essa advertência da preocupação, né, porque meus pais cristãos, fui criada dentro dos princípios bíblicos, mas o mundo começou a me seduzir, e foi dentro da escola, né, onde eu estudava. Ali eu já estava com 13, 14, 15 anos, foi a época que foi despertando tudo isso, começou para mim dentro da escola, com outros amiguinhos, né, e aquilo lá me chamou minha atenção, coisa que eu nunca fiz. A gente começou a pegar um cigarro escondido, fumar, cabular aula, algumas coisas, né, nesse ritmo, né, porque eu nunca desfrutei de uma vida contrária. A minha vida era igreja, meu lar, meu pai, minha mãe, as coisas de Deus. Mas ali foi me apresentado algumas coisas, e eu comecei a me sentir bem com aquilo. E era diferente. Era diferente, isso era diferente. Passei por esse período realmente que foi me tomando conta de mim cada vez mais. E aí foi aonde eu comecei a ter os primeiros passos errados, né, de uma jovem adolescente, né, que estava procurando algo novo que nunca havia conhecido, mas que gostou. Eu gostei de fumar, né, cabular aula, estava fazendo todas essas coisas que não devia, escondido dos meus pais. E isso me trouxe uma consequência forte. Comecei a frequentar cinemas maiores de 18 anos, fugazinhas, paqueras, coisas fora do tempo. E isso não trouxe benefício para mim. Entendi. E aí a juventude, quando foi que teve esse chamado mesmo para ter a casa? Foi tipo, essa história de vida que a senhora teve até o tempo de ter a casa de recuperação, teve algo a ver, tipo esse meio, esse contexto, algo que você viveu, que fez, né, você ter falar, não, eu quero ser resposta para essas mulheres que passaram ou passam por isso? Sim, realmente esse contexto ele foi ficando cada dia mais complicado, porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, né? E nós, na verdade, hoje a juventude, as pessoas,
em si não conseguem compreender isso, mas é fato. E foi o que aconteceu comigo, porque eu comecei a me envolver com isso, comecei a ir para bailes, muita balada, fui perdendo tudo escondido dos meus pais, passei por momentos muito difíceis, isso foi, de vez eu subi, eu fui caindo, né, a minha juventude não foi muito aproveitosa, né, porque com 15, 16 para 17 anos eu acabei tendo um envolvimento errado, né, isso gerou 2 filhos para mim, um envolvimento que durou 3 anos e meio, e eu estava ainda menina, saindo de uma adolescência sem aproveitar uma juventude, parei os estudos e fui me aprofundando nessa questão. E esse relacionamento não deu certo, foi um relacionamento frustrado, imaturo, por isso que hoje a gente fala com os jovens, né? As mulheres mais jovens, né? Para tomar cuidado com isso. Onde Deus nos leva, a gente vai falando com essas pessoas para que se abre, para que tenha um entendimento que tudo tem o seu tempo. E a melhor coisa que tem é esperar o tempo de Deus para as coisas, né? A obediência gera sucesso, gera bênção, né? E eu não soube compreender isso, apesar de ser filho de missionários, né? Passei por todo esse degrau, mas eu ainda estava longe, né? E a dor, eu precisei entender isso de uma forma dolorida. Dolorida, foi que Deus me chamou, né, porque eu acabei me envolvendo em coisas que não deveria, tive um prejuízo muito grande, sofri muito, passei por uma humilhação muito forte, né, para uma menina pacata que nunca havia conhecido o mundo, de repente entrou e foi se envolvendo com todas essas coisas, né, acabei tendo uma dor muito forte que gerou um relacionamento frustrado, acabado, dificuldades completas, assim, que machucou muito o coração dos meus pais, mas era tudo um processo para que eu chegasse realmente, Deus permitiu, para trazer em evidência algumas coisas que hoje a gente vive vitoriosamente. Né? Isso é bárbaro, Deus seja louvado sempre por isso. Mas a dor me ensinou, né? Passei por um processo muito difícil, onde eu achei que eu ia morrer, né, que não teria mais saída para mim, que eu não ia conseguir sobreviver isso. Passei por estágio também fiquei com um estado emocional abalado, entrei em situações realmente difíceis que só poderia sair com a permissão mesmo de Deus, com a ajuda dele na minha vida. Ainda mais com 2 crianças pequenas, né, porque meio que rompeu, né, uma juventude. Porque quando vem um filho, muita coisa muda, né? Responsabilidades. E aí já tinha um relacionamento frustrado, então teve que tirar força de onde não Exatamente. Tinha, né? Apesar de ser nova, ainda ter que... não vivi, né, esse sabor de uma juventude completa. E agora 2 bebês que eu tinha que cuidar, né, trabalhar. Isso foi uma marca muito forte mesmo. E foi me levando a um estado, eu fiquei meio que angustiada, frustrada, né? E hoje eu falo para jovens, mulheres, moças, esperem o tempo de Deus, aguardem o momento do Senhor, né? Não tenha pressa de tomar uma decisão, né, em relacionamentos que não sejam do Senhor, tudo tem sua hora, né? Sim, tudo tem seu tempo. Voltando um pouquinho que a senhora falou, né, que seus pais eram missionários e tal, eles te influenciaram, então, em missões? Com atitudes, palavras, ou missões sempre queimavam no seu coração? Veio dos seus pais ou era algo que já estava? Eu acredito que veio deles mesmo. Sim, uma sementinha, veio uma sementinha, porque já não consigo mais, né, fazer mais nada na vida se não for realmente estar ajudando pessoas, com pessoas, vivendo por pessoas, né? E isso, acho essa semente, vendo meus pais cuidando de crianças, órfãos, meninos, meninas, aquilo lá, e eu crescendo no meio daquilo, então aquilo lá realmente foi algo de Deus mesmo, para o que eu vivo hoje na chamada missionária do Senhor. O que a senhora via nos seus pais, então, era um exemplo de vida. Porque assim, a gente vê muito no campo missionário que às vezes os filhos acabam sendo um pouco frustrados pelo trabalho,
que a gente fala, né, que os filhos não são missionários, quem são missionários são os pais. O filho é criado naquele contexto. E tem muitos filhos de missionários que às vezes quer fugir, né? Às vezes também porque não tem um bom exemplo, né, dentro de casa. Mas com você, pelo jeito, foi diferente. Eu sempre observei meus pais como um grande exemplo. Eles deram a vida deles em prol da obra do Senhor, cuidando de crianças abandonadas, né? Então isso para mim marcou, né? A Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar, né? E isso aconteceu comigo, né? Eu acho que tudo aquilo só contribuiu, né, no meio da dor que eu tive que passar, né, do desastre terrível que eu tive que passar. Aquilo foi a chama que realmente me motivou, me chamou mesmo pelo poder de Deus a ouvir a voz do Senhor, né? Amém. Amém. E como que foi esse resgate, então? Que aí a senhora estava, né, perdida, vamos dizer assim, né, no abismo mais profundo. Isso. Como foi esse resgate? Esse resgate, eu estava dentro... eu acabei nessas ciladas todas, eu fui envolvida num embalo de sábado à noite com algumas pessoas que não deveria. Fui parar dentro de uma prisão, onde eu tive que passar 7 anos da minha vida ali. E esse foi um ensinamento duro, mas Deus tinha um plano. E o plano comigo seria dentro da prisão, onde Jesus me resgatou lá dentro. Eu estive entre a vida e a morte, né? Aliás, no momento mais decadente meu de dor, eu pedi a morte. E Jesus disse bem claro na palavra: eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. E eu comecei a desfrutar isso, apesar de ser filho de missionários, filho de pastor. Na verdade, eu fui realmente ter um encontro verdadeiro com Jesus dentro da prisão, onde Deus me levantou ali dentro e fez uma mulher forte. O meu estágio iniciante ali dentro foi decadente. Eu vi a morte de perto, passei por estado emocional abalado, pressão minha subiu, minha saúde foi abalada, tudo. Eu desejei a morte ali dentro e Deus me deu a vida. E ali me levantou como uma tocha, uma atalaia dele, para falar do amor a outras mulheres que estavam ali dentro, e eu comecei a ser um instrumento de Deus para levar a palavra de Deus a outras mulheres que estavam lá dentro. Nós tínhamos uma igreja montada, Deus me colocou à frente, e eu, juntamente com outras mulheres que Deus levou ali também, que chegavam, então se associavam a nós, e eu orando, pedindo a Deus: traga mesmo, Pai. Então nós tínhamos cultos todos os dias, e mulheres desviadas voltaram para Jesus, mulheres aceitando Jesus. Levantou um exército ali dentro, onde o nome de Jesus era glorificado. Nós tínhamos um salão que nós adorávamos o Senhor ali dentro, né? Porque aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Sim. E hoje eu testemunho isso em vários lugares que Deus me leva, e já tem levado dentro e fora do país. Eu digo essa frase: estando presa, gritei liberdade. Porque a Bíblia diz, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então eu pude desfrutar verdadeiramente dessa realidade quando eu estava atrás das grades, diante desse desastre que aconteceu. Assim, meu pai falava, né, que hoje já está com o Senhor, e ali dentro eu pude conhecer o verdadeiro amor de Cristo e aprender também a amar as pessoas, porque eu não era de uma vida totalmente afundada em drogas, nem de crime, nem de nada. Eu era uma jovem moça que quis participar, né, em balos de finais de semana, e isso não deu certo, deu tudo errado, amizades erradas. Por isso que, né, talvez você esteja aí ouvindo e vendo esse testemunho, você precisa entender que os pais seus sempre vão querer o melhor para você.
Aqui está a serva do Senhor, a pastora Natilde, que muito sofreu, porque um dia, nos meus 15, 16, 17 anos, eu não quis ouvir meus pais. E os pais são tudo que a gente deve ouvir. Verdade. Verdade, às vezes é duro, né? É duro. Porque não é fácil, né? Às vezes ouvir os pais, porque eles vão muitas vezes contra aquilo que a gente quer, mas tem que ouvir. Né, são pessoas que o próprio Deus coloca na nossa vida para nos conduzir, né? Para nos ensinar o caminho. Então fica aí uma mensagem aí já da pastora para vocês. E se Deus não tivesse te resgatado, pastora, onde a senhora acha que estaria hoje? Estaria morta. Eu não teria chegado até aqui. O caminho, a Bíblia também diz que há caminhos que parecem ser bons, mas não são. São caminhos de morte. E eu estava dentro deles. Eu estava indo para a morte mesmo. O amor de Deus, né, que é tão maravilhoso, a gente receber esse amor. Ele tomou conta da minha vida em um momento que eu estava entre a vida e a morte. Então, se eu realmente não tivesse tido esse encontro com Deus, passar por toda essa dificuldade, provavelmente não estaria aqui hoje. Eu sempre digo isso. Você vê, né, como que é o poder de Deus, poder. Né, de resgatar do mais profundo abismo. E hoje não só resgatou, né, a sua vida, mas através da sua vida que tem resgatado também muitas outras mulheres. Graças a Deus, né? O Senhor Glória a Deus seja louvado mesmo. Então, o seu chamado, então, na verdade, a casa de recuperação começou lá dentro da prisão, né? Foi dentro da prisão, foi lá. Nós chegamos a ter 30, 40 mulheres nos cultos, né? Então, Deus ia trabalhando e elas se achegavam, participavam, estavam com a gente orando, levantou ali uma equipe ali junto comigo, Deus me colocou à frente para realmente levar a palavra de Deus, né? E foi um efeito, assim, magnífico do Senhor. Muito bom. Muito bom. E quando saiu de lá, como que foi esse processo? Depois que a senhora saiu da prisão, depois de 7 anos, né? Isso. Nisso Deus já tinha recolhido minha mãe, tinha perdido também uma irmã minha. Quando eu saí assim, né? Consagrada, já ungida, né? Para a obra de Deus, porém, esperando uma direção do Senhor para tudo. Então, eu fui morar com uma irmã minha, né? E nesse tempo, Deus começou a me envolver em testemunhar, ir para as igrejas, estar falando o meu testemunho, passei por algumas rádios, né? Fui para alguns outros lugares que Deus me levou, e a gente começou a falar desta obra que Deus tinha feito com a gente. Os caminhos começaram a se abrir, e sendo sempre pedindo a direção a Deus, isso é importante. As pessoas hoje parece que no ímpeto querem fazer as coisas, mas tudo é muito bom fazer com a direção de Deus. E a gente já orava muito, e buscando em Deus a direção para o que Deus queria comigo. Depois de 7 anos, agora livre, glória a Deus, né? E com o coração cheio de Deus, uma vida nova, restaurada, e aí Deus foi me orientando para esse algo que chegou, que foi os convites. Eu tive um convite para vir dar meu testemunho aqui na cidade de Jundiaí, na casa de uma grande amiga, e na madrugada a gente tomando um chá depois do testemunho, ela me disse: olha, Deus tem com você algo nessa cidade. Eu não acreditei, eu estava morando em São Paulo, hospedada na casa também de um casal que é muito valioso na minha vida, hoje se tornou nossa família também, que me aceitou dentro do lar deles, assim, sem conhecer, e colocou a gente dentro do lar deles, coisa de Deus mesmo, assim. E aí foi onde eu comecei a orar, né, quando essa missionária disse para mim que Deus tinha algo, e verdadeiramente, né, Deus confirmou. Viemos para Jundiaí, né, na época ela foi junto comigo, fomos procurar uma casa para começar, porque a gente ia para as igrejas, ia para os locais, e as pessoas nos procuravam: olha, eu aceito Jesus, aceitando Jesus, mas depois eu não tenho onde morar, os drogados, as mulheres, os homens, e aquilo começou a me preocupar. Já era algo de Deus. Quando a gente dá
a palavra, mas a gente tem que ajudar também. Eu entendo isso hoje de uma forma mais profunda. E foi aonde Deus colocou no meu coração o desejo de abrir uma casa de recuperação, a qual Deus já havia falado comigo que iria colocar um grande povo nas minhas mãos quando eu estava dentro da prisão. Deus já havia falado. Deus já tinha... Já tinha falado. Falou, olha, vou colocar em tuas mãos um povo grande, rebelde. Já tinha avisado. Estava preparando eu mesmo, né? Então, aí nós conseguimos encontrar uma chácara, a primeira chácara, e o trabalho foi aberto. Que esse nome também, Casa de Recuperação, Libertos pela Palavra, Deus me deu dentro da prisão. Dentro da prisão eu recebi esse nome do Senhor. Como que foi isso? Foi magnífico que, nossa, ter esse nome, missão, Casa de Recuperação Feminina Liberto pela Palavra, isso marcou a minha vida. Foi um momento meu dentro da prisão que Deus deu para mim. Porque eu falei, entendi que eu precisava. Agora que Jesus me trouxe, me resgatou, me deu para mim liberdade estando presa, porque eu era livre, eu estava presa e estava livre. É isso que as pessoas não conseguem entender, mas é fácil de entender. Onde a verdade do Senhor chega, há liberdade. Pessoas ficam livres. Não importa onde você esteja. Não importa onde esteja. E muitos estão livres e estão presos. E é só a palavra de Deus que pode trazer essa abertura toda de libertação. E Deus me deu lá dentro. Isso para mim foi maravilhoso e veio guardadinho, né? Para o tempo, porque Deus é assim, sabe, Carol? Ele mostra, ele fala, quando ele encontra um coração verdadeiro, um coração realmente que se entrega, porque a verdade, ela liberta completamente. E quando Deus vê na gente essa sinceridade para servi-lo em espírito e em verdade, ele começa a direcionar a vida da gente. Você fala, eeis-me aqui, acabou. É o primeiro passo. Exatamente. Né? O resto ele que faz, dá o nome, traz as pessoas. Porque, por exemplo, eu e o Daniel, a gente tem o projeto da chácara, um cuidado missionário. Muitas vezes a gente fala, tá, Deus, eis-nos aqui, a gente está com a chácara. E aí? Aí ele sempre fala, eu que vou mandar, eu sei quem eu vou mandar, a hora que eu vou mandar, quando, de onde, né? Você só tem que falar eis-me aqui. E com a senhora também foi assim, né? Tinha o nome, não sabia o lugar, não sabia nada, mas eis-me aqui, Senhor, já tenho o nome, sei que eu tenho que fazer alguma coisa. Então, me direciona para aquilo que o Senhor quer. E aí essa necessidade foi grande, a gente conseguiu, batemos, abrimos, conseguimos alugar a primeira casa, tudo de Deus, que na época também, e até hoje, a gente sempre, a obra missionária, vivendo por Deus mesmo, o cuidado dele, conseguimos e alugamos nossa primeira chácara e ali começou o trabalho com mulheres. E é no mesmo lugar que está hoje? Não. Nós passamos por 2 casas alugadas, até chegar onde hoje é nosso, é o terreno da instituição mesmo, que Deus nos deu. Deus, ele cuida, né? Então, é um chamado, um milagre de Deus. Essa história é tremenda, né? Então, Deus nos deu essa chácara, chegamos lá com aquilo lá tudo pro chão. Só terra e mato. E barranco. E barranco, Então, quando me apresentaram aquilo, ele falou, a senhora não pode parar o seu trabalho. E Deus mandando já as mulheres. Isso, já mandando. Quando nós chegamos no terreno que Deus nos deu, eu estava com 18 mulheres, né? Na primeira casa de aluguel que a gente morou, ali a gente passou um processo, Deus ensinando a gente, né? E depois aí, até chegar na terceira, foi um movimento que Deus vai aprovando a gente, né? A gente precisa passar pelos processos para Deus aprovar. Eu fiquei um bom tempo sem receber meninas ali, né? Depois que Deus começou a mandar. Estava trabalhando comigo, a outra irmã que estava junto comigo também, missionária Valéria, né? Então, hoje a gente vê assim, o quanto é importante a gente atender o chamado, né, e dizer, eis-me aqui, né, para Deus, né? Eu nunca perdi nada. A partir daí comecei sempre a me sentir uma mulher muito vitoriosa, né, superada por Deus, né? E isso não tem dinheiro que pague isso, não tem. Então me traz um regozijo, uma felicidade muito grande,
de poder estar atendendo o chamado de Deus. Já vamos indo aí já para quase 30 anos de ministério em libertação com vidas. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu acho que é bom a gente pegar esse gancho da questão do processo, porque hoje a gente vive numa sociedade que é muito imediatista. É só imediatismo. E às vezes não querem passar pelo processo, né? Mas no processo é que Deus, além de Deus ir nos direcionando e dar mais clareza, Deus vai trabalhando em nós. E é bem assim mesmo que aconteceu comigo, porque até teve uma época que eu estava em casa, né, na casa de recuperação, e chegou uma pessoa que hoje também já partiu para a glória, mas um ancião de Deus mesmo. E naquele dia ele falou para mim, eu falei para ele, ele falou, como que vai você com a casa? Eu falei, estou indo nas batalhas, e Deus usou ele e disse assim para mim, com os lábios dele, bem simples, mas a pessoa que Deus mais trabalha aqui é com você. As minhas lágrimas caíram naquela hora, e eu falei, é isso mesmo. Desci chorando com ele ali, falei, obrigado, Senhor, obrigado. Então a gente precisa entender o processo. Não é assim esse imediatismo todo, né? Nós temos que passar pelo processo. Se você vence o processo e caminha naquilo que Deus te chamou, você vai vendo a mão de Deus agir em prol da tua vida, para formar um ministério, para as coisas acontecer e o nome do Senhor ser exaltado, porque o objetivo, Carol, é exatamente isso, glorificar o nome de Jesus. Né? Então eu entendo que ele cresça cada dia mais e que eu diminua. Então tudo isso é algo que precisa ter no nosso coração, né? A semente tem que estar ali de uma forma germinada, bonita, crescendo, mas para agradar a Deus, não a nós mesmos. Né? A própria palavra de Deus diz, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se ele morrer, dá muito fruto. E o que significa o processo? Desvanecer de mim mesmo. Senhor, eis-me aqui, eu não quero mais me agradar a mim, eu quero agradar ao Senhor. Foi isso que eu fiz e tem sido até hoje, morrendo cada dia um pouco, né? Tem dito sim todos os dias, né? Todos os dias, Senhor. Todo dia você levanta. Senhor. Tem que escolher, é isso. Né? Todos os a dias. Minha oração do meu esposo é essa, todos os dias. A gente fala mesmo, Senhor, seja feita a tua vontade. Mesmo que a gente não compreenda agora, porque como o próprio Jesus falou para Pedro, quando Jesus foi lavar os pés de Pedro, uma das passagens mais belas, biblicamente falando, Pedro ele não conseguia entender aquilo. Né? Quando Jesus pegou o pé dele para começar a lavar, né? Ele falou, mas que isso? Espera um pouquinho. Não, quem tem que lavar os seus pés sou eu. Né? E Jesus fala para ele, Pedro, o que você não entende agora, você vai entender depois. Isso. É como um quebra-cabeça, né? Quebra-cabeça. A gente vê só as pecinhas, mas Deus já vê o quebra-cabeça todo montado. Isso mesmo, Carol. Precisa confiar. A humanidade hoje precisa confiar, precisa crer, né? E esperar Deus agir. Né? Não tomar decisões precipitadas ante a vontade de Deus. Orar, buscar na palavra, estar em oração. É muito importante isso, porque Deus fala conosco e nos orienta naquilo que Ele quer que a gente faça. Tem que ser Ele. Amém. Amém. E eu acho legal também, pastor, porque você estava lá na prisão, Deus te resgatou, mas você não falou, não, obrigada, Senhor, estou liberta, glória a Deus. Agora eu vou viver a minha vida. A gente, quando Deus nos chama, é para algo maior, né? Ele nos dá uma responsabilidade. Amém. E o que qual é a resposta que eu posso ser, né, para minha geração, para esse mundo, né? Por que Deus me escolheu? Amém. Então, isso também, né? Porque se não tivesse a pastora Natilde, muitas vidas não seriam alcançadas. A Ele a honra e a glória. Então, isso é muito importante a gente falar também, porque Deus nos resgata, mas é para um propósito maior também, né, pastora? Isso. Não é só para viver no nosso mundinho fechado, não, é só para mim, não. É para que a gente seja a resposta Amém. A outras pessoas, né? Isso, tem que ser testemunha viva.
Essa é a hora exata agora, muito mais agora que nós estamos vivendo. É hora de você se dispor, nós se dispor cada dia mais. É hora de todos, né, entender esse significado do processo que precisa ser passado e dar para o Senhor mesmo. Eis-me aqui, tudo, né, para poder honrar o nome dele no meio de uma geração que não quer saber muita coisa com Deus, né? Vive esse imediatismo, não se entrega, não se afunda, não quer as coisas de Deus, né? E a conclusão disso não é muito boa. Quando nós realmente entregamos nossa vida ao Senhor e dependemos dele, ele cuida de nós em tudo. Em tudo. Glória a Deus. Amém. Pastora, e qual a maior dificuldade assim, que você tem encontrado hoje no campo missionário, no ministério? Qual é a sua maior dificuldade? Olha, a gente fica orando todos os dias a Deus e vem lágrimas nos olhos, porque assim, a minha oração é: Senhor, a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. Levanta, Senhor, ceifeiros, levanta, Senhor, para a tua seara, para a tua obra, sabe? E mais pessoas que tenham o coração aberto para obedecer o ID de Cristo, agora é mais do que nunca, é emergência agora. Tem muita gente que precisa ouvir, então a dificuldade maior que eu encontro, e a gente vem encontrando esses anos todos, é ver pessoas se dispondo para obedecer o ID do Senhor. Porque viver a própria vida é bem mais fácil, né? Esse comodismo todo que a gente tem a garantia de ter, tá? Para ficar distante daquilo que é a trilha do Senhor, a estrada estreita. Muitos não querem fazer, mas essa é a hora. Deus está chamando muitos para isso. Quem sabe Deus está chamando quem está ouvindo aqui agora também nesse momento, chamando você a tomar a decisão, né, a se entregar mesmo, a fazer a obra do Senhor, a dar para Ele mesmo, se entregar para Ele mesmo, e Ele vai honrar o teu coração por essa entrega. Assim como a gente fez alguns anos atrás. Foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida. A melhor decisão foi me entregar para o Senhor. E o mundo precisa de faróis. As luzes estão se apagando cada dia mais. E quem vai fazer a diferença? Você e eu, nós, aqueles que realmente creem no poder do Evangelho Sagrado e têm o desejo de obedecer o que a Bíblia diz. E muitas pessoas falam, né, que a gente está num mundo terrível, que a gente às vezes não quer nem colocar filho no mundo, porque o mundo está perdido. Realmente está, e a intenção é só piorar. Mas isso tudo só vai acabar quando Jesus voltar. E qual que é o que a gente tem que fazer para Jesus voltar? E o Evangelho do Reino será pregado em toda a terra, então virá o fim. Então é o que a pastora falou, é imediato, a gente precisa, né? Não é ficar sentado no banco de uma cadeira da igreja. Não é isso. Deus quer os trabalhadores, né? Os adoradores que adoram em espírito e em verdade, esses trabalhadores que vão para a seara, que não olham dificuldade, porque tem, né, pastor? Tem, as dificuldades são muitas. Mas você não pode olhar para isso, você tem que olhar para o alvo que é Cristo, né? Para as pessoas, porque Cristo morreu por pessoas, né? Em obediência ao Pai. Então é isso que a pastora, né, tá falando, que a gente está falando aqui, que não é só para nós, né? A palavra fala que é por Ele, para Ele, e por Ele é todas as coisas. Tudo é para Ele. Então, que a sua vida também seja para Ele, né? Para glorificar o nome dEle através da sua... Às vezes é a sua profissão, né? Ou às vezes Deus também tem um chamado, né, no campo missionário. A gente não sabe, um ministro de louvor, cada um tem o seu papel no reino. Não é todo mundo que vai ter uma casa de recuperação feminina, né? Mas às vezes você é um ministro de louvor que pode ir lá na casa adorar a Deus e levar, né, através da sua vida, esse amor, esse aconchego de Deus, essa luz que o mundo precisa. Então, a gente só precisa dizer: eis-nos aqui. Eis-nos aqui. Esse é o primeiro passo.
de uma escada, né? De uma subida. Essa é a palavra-chave. Eis-nos aqui, Senhor. Amém. Amém. Pastor. Pastor, uma pergunta que eu queria fazer para você. Você já pensou algum dia em desistir de tudo? Olha, assim, ó, não quero mais casa de recuperação, para mim já deu. Já pensou algum dia em desistir? Não, eu nunca pensei. Meu desejo sempre foi agradar ao Senhor. Amém. Mesmo diante de todas as dificuldades que eu já passei, né? E tem dificuldade aí. Em nenhum momento veio na minha mente desistir do ministério, ir embora, jamais. Sempre com alegria em servi-lo, em espírito e em verdade. Sempre. Amém. Graças a Deus por isso. É o Senhor mesmo, né? Porque, Ele que sustenta. meu Deus, sabe? Aquela coisa de o Senhor preencher a gente mesmo, de mim dormir chorando no meio de 40 mulheres e não saber o que vai fazer no outro dia e acordar renovada, acordar cheia de força para levar a palavra para elas, ensinando elas a orar, buscar, aleluia, fazendo discípulos. É isso. Amém, pastora. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Pastora, nesses anos todos de casa, que são 30 anos aí quase, né, de casa. Isso. Teve uma história de alguma mulher lá, ou na casa, ou na prisão, que impactou a sua vida, que você leva, assim, com certeza acho que deve ter vários, né, testemunhos de superação, né, deve ter muitos. Mas teve um, assim, que te marcou? Então, são várias mesmo, glória a Deus por isso, são várias, né, e na verdade eu fico impactada com todas, eu fico muito feliz mesmo, quando eu vejo uma vida chegando ali na casa e se entregando mesmo, e tendo uma recuperação saudável, depois sai, volta para o lar, para a sociedade, e hoje são formadas, tem várias. Eu não consigo dizer uma só. Não, mas tem várias que é de impacto grande para mim. Toda vez que a gente se encontra, que a gente se vê, a gente senta para tomar um chá ou cultuar mesmo, eu fico olhando, eu tenho vontade de ver elas ministrar e eu fico sentada. É muito bom. É gratificante. Né? Eu louvo a Deus por isso. Elas são belas, né? E são todas aí missionárias, pastoras do Senhor que estão aí no campo fazendo a obra. Sim. Graças a Deus. E esse trabalho que a senhora tem é muito difícil, assim, perante a sociedade, porque as pessoas taxam muito, né? Isso. É viciada, não vai conseguir sair, não tem mais jeito, tá perdida, não dá mais, né? Olha a situação. Muitas vezes a sociedade vê assim, né, pastora? Mas tudo isso que a senhora tem visto ao longo desses 30 anos e tem uma casa até hoje, porque realmente tem valido a pena, né, lutar por essas vidas, né? Amém. Vale a pena lutar, né? Eu convido você a se dispor, porque o próprio Jesus, ele disse que ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu entendi isso. E por isso que quando ele me atraiu com o seu amor, eu entendi que eu não poderia mais viver para mim mesma. Então, a sociedade em si, as famílias precisam dar mais valor e entender que essas pessoas merecem a chance de serem reconstruídas, trabalhadas, transformadas, e Jesus pode fazer isso. É só dar oportunidade a elas. Amém. E não importa quantas oportunidades. Né? Não importa, não. Porque às vezes a gente vê, né, também muitos casos, já foi uma, já foi 2, 3, 4, mas Jesus não desiste de ninguém, né? Amém. Jesus nunca desistiu de ninguém. Sempre há uma nova oportunidade. Amém. Amém, pastor. Olha, amém. Que já tô saindo assim com o meu coração grato. Mas a gente tem que falar do casamento. A gente não pode Isso é bom deixar, mesmo. Porque, olha, é muito lindo mesmo, assim, o que Deus fez com a pastora. Depois de quantos anos a senhora casou? 30 anos. Depois de 30 anos. Depois de 30 anos. Com quantos anos a senhora casou agora? Agora. Pastor Marcos.
Já faz 6 anos que nós casamos. Mas a senhora tinha quantos anos? Eu estava já na casa dos 50. Então, na casa dos 50, e Deus fez um milagre. Milagre. Né, pastora? Amém. Conta um pouquinho de como foi. É o amor da minha vida, dos 18 anos, né? Que a gente se encontrou depois de quase 30 anos. Nunca nos esquecemos um do outro. Foi aquela coisa de amor à primeira vista, quando eu tinha 18 anos, né? E assim, a gente guardou no coração. E eu nunca imaginava que o Senhor ia permitir que ele, né, viesse até mim. Achei que eu tinha perdido, que não era mais para mim. Mas Deus, ele muda cativeiro, ele realiza sonhos, e ele realizou um grande sonho que eu tinha no meu coração. E me trouxe o amor da minha vida, que eu sempre falei para todo mundo. Sim. Sempre falei, tem um grande amor, mas esse homem não é mais para mim e tal. Sempre falou. Eu falava, que Deus olhava e falava. Deus olhava e falava, ela não sabe de nada. Não sabe de nada. E me trouxe ele há 6 anos atrás, né? E nos uniu, né? Tá aí o meu amor, pastor Maximiliano, um companheiro, um esposo amável, ajudador, compreende o ministério que Deus colocou nas minhas mãos. Uniu propósitos. Uniu propósitos e entende profundamente. É companheiro, é aquele que veio para somar. Ele veio para somar. E como tem sido bom, né? Então Deus assim completou. O salmista Davi fala, deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. O desejo do meu coração foi concedido. Por Deus, Ele faz obras. Aos 50 anos, né? Então eu recebi esse presente do Senhor de um amor de juventude, né? Que a gente nunca se esqueceu um do outro, nem eu esquecia dele, e nem ele se esqueceu de mim. E Deus nos uniu para o propósito. Qual o propósito? Ganhar almas para o reino de Deus. Amém. Eu quero pegar o ganchinho que eu ouvi o testemunho dela sobre a questão do casamento numa outra oportunidade quando a gente foi lá, e eu acho que é importante a gente enfatizar, pastora, que ela falou assim, eu não estava buscando, né, alguém, porque eu já estava completa em Deus, né? Eu já era satisfeita no meu ministério. Nunca foi algo assim, não, eu preciso de alguém. Isso. Mas lá no fundinho Deus sabia, né, que a senhora teria esse desejo, né? Deus conhece o mais profundo, né? Verdade, Carol. Eu acho importante falar. Muitas vezes, quando eu estava orando dentro do trabalho com as vidas, eu na minha noite, nas minhas madrugadas, ajoelhada, aquela coisa, mulher, muito tempo, sozinha, né? Sim. E aí eu falava, Deus, se esse homem aparecesse no meu caminho... Aquele homem! Eu quero aquele. Eu ia fazer ele tão feliz, né? Eu falava isso com Deus, e Deus ouviu tudo. Então eu nunca mesmo pedi, eu só falava isso, mas eu já era uma pessoa feliz, né? Porque quem tem Jesus tem tudo, né? Essa é uma fórmula irreversível que quem tem Jesus tem tudo, e é valioso demais isso. Então eu já era uma mulher feliz, mas Deus, ele completou algo que assim, eu me tornei uma mulher muito feliz mesmo em Deus, né, por ver um cumprimento do Senhor trazendo para mim um companheiro, um amigo, uma pessoa que eu já amava a vida toda, né, que estava guardadinho no meu coração. Não perca a esperança. Tenha esperança, porque Deus realiza sonhos, Deus muda a história, como mudou a minha. Hoje eu sou uma mulher realizada para a glória de Deus. Amém. Com quase 50 anos, voltou a ter 15, né? Voltei. Eu fiquei uma menininha de 15 anos, né? Me tornei uma menininha de 15 anos. Deus é fiel. Amém. Deus é fiel. Vale a pena confiar nesse Deus. Vale a pena se dispor para obedecê-lo. Vale a pena. Você só tem a ganhar em Deus. Em Deus. Amém. Amém, pastora. Meninas, fiquem firmes, né? A sua promessa vai chegar. Vai chegar.
Amém. Seja resiliente. Amém. Espere no Senhor. Espere no Senhor. Ele vai Amém. conceder os desejos Amém. do seu coração. É isso, pastora. Eu acho que a gente, né, tem muita coisa Glória que a gente poderia falar, Sim. mas o foco mesmo era trazer esse testemunho. Eu acho Amém. que edificou muitas vidas. Não vou pedir para a senhora deixar uma palavra, porque tudo Amém. que você já falou, né? Sim. Com certeza, algo do que a pastora Natilde falou aqui atingiu o seu coração. Amém. E eu quero ler de novo Jeremias 1, o versículo 5. Antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Antes de você nascer, eu separei e o designei profeta às nações. Isso não é Amém. só para a vida da pastora Natilde, mas é para a sua também, que está nos Amém. assistindo. Deus te escolheu no ventre da sua mãe. Então a palavra fala que mesmo que uma mãe abandone o seu filho, Jesus, né, o próprio Amém. Deus, ele não se esquece de nós. Então guarda isso no seu coração, mulher. Que você é uma mulher escolhida, que você é profeta para as nações, que você é resposta. Diga, eis-me aqui, assim como a pastora disse um dia, assim como eu disse também um dia, nós precisamos de mulheres fortes, né, nessa geração, nesse mundo, para que realmente o nome do Senhor Amém. continue sendo glorificado aos quatro cantos dessa terra. Amém. Amém, pastora? Obrigada. Deus mais seja uma louvado. Amém. Pela disposição, por ter Amém. vindo aqui, por essa entrevista. Eu tenho certeza que vai abençoar muitas vidas. Amém. Amém? Deus Obrigada. abençoe a todos vocês. Amém, Carol. Amém. Eu que agradeço. Então, meninas, obrigada por mais um dia vocês assistirem a gente aqui. O próximo Momento Mulher, Testemunhos que Inspirem. Fiquem ligadinhas aí para ver quem será a próxima mulher que sentará aqui nessa cadeira, porque eu tenho certeza que esses momentos têm feito grande diferença. E a gente já tem ouvido e visto relatos de pessoas que têm assistido esses testemunhos e têm edificado muito a vida. Então compartilhe aí com quem você quiser, curte, deixe um comentário sobre o que você achou dessa entrevista e lembre-se, você é uma mulher escolhida por Deus. Amém? Um beijo, Amém. fiquem com Deus. Amém. E até a próxima. Amém.